Mas tem outro ponto também nisso, Thiago, porque com certeza quando fala, o Bitcoin tá barato a 20 mil dólares. Então é a oportunidade da década. Alguém vai falar, ué, mas lá atrás custava 3 mil dólares, custava 1.000 dólares. Em 2010 o cara trocou 10 mil Bitcoins por 2 pizzas. Lá que era a oportunidade. E, lógico que era, mas tinha muito mais incerteza também. É igual falar, nossa, a oportunidade de comprar imóvel em São Paulo é quando não tinha nem cidade aqui. Não, tinha muita incerteza. Oportunidade de comprar algo barato quando já tem um cenário muito melhor para aquilo. Então, por mais que não esteja tão barato quanto lá no passado, tá muito barato em comparação com o que ele é agora. Hoje há muito menos incerteza em torno do Bitcoin para um preço muito baixo e vários indicadores mostrando isso Sim. também. Eu acho que se a gente fosse sair um pouco do mercado de criptos, aí depois a gente volta, acho que isso daqui tem muito a ver com o ecossistema de finanças. Porque, por exemplo, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu lembro que os maiores canais de finanças tinham 20, 30, 40 mil seguidores. Então, era muito mais incerto o futuro para um influenciador de finanças, um produtor de conteúdo, um investidor público, né? Mas, se você fosse olhar para trás, aquela foi a melhor oportunidade para a gente começar. Só que a certeza ou a probabilidade de sucesso também era muito mais baixa ou muito mais incerta de fato, né? Hoje existe um mercado muito mais bem estruturado, então provavelmente é muito mais provável que você colhe algum resultado produzindo conteúdo de finanças, mas você também tem muito mais competição, né? Então, assim, muito interessante o que você levantou. Agora, o que vocês estão dizendo é uma oportunidade hoje, é uma das melhores oportunidades da década, comprar criptomoedas de uma forma geral. Vou tentar entender quais vocês acham que são as maiores oportunidades daqui a pouco. E vocês dizem que tem vários indicadores e formas de analisar uma cripto para entender se ela está barata ou cara. E hoje entendo que existe um conjunto de indicadores mostrando que de fato é uma das melhores oportunidades para a gente fazer isso, tá? Vocês poderiam dar uma pincelada sobre, poxa, sei lá, uns dois grandes argumentos do porquê faz sentido de fato comprar criptomoeda hoje, antes de a gente entrar até em alguns outros recados aqui? Acho que começando de fora para dentro, né? De motivos mais macro para depois entrar no micro. A gente tem uma crise de confiança nas instituições que acho que a essa altura do campeonato todo mundo já sentiu, não importa a classe social ou a região do Brasil em que vive. Isso é crise de confiança em instituições que vão desde as puramente governamentais, instituições sanitárias ou de pesquisa, de ciência em alguns casos. Não que eu esteja de um ou de outro lado, mas eu entendo que essa crise de confiança só tende a se agravar e cada vez seja mais difícil de estabelecer consenso entre grandes grupos, desde sua família até a população de um país. E nesse contexto, e você coloca aí em cima a inflação, aumento das bases monetárias mundo afora e tudo mais, eu acho que a gente tem um vetor macro que faz com que seja interessante você pelo menos aprender o que significa o Bitcoin ser apolítico, descentralizado, incontrolável por uma figura específica. Então é interessante por esse sentido. Acho que o mundo, olhando para décadas, caminha nessa direção. E do ponto de vista micro, olhando para o Bitcoin, que é o grande rei dessa categoria de ativos, né, que rege a performance de todas as outras moedas, tem alguns indicadores que medem o quanto que a população de detentores de Bitcoin está no lucro ou no prejuízo não realizado, o que basicamente se traduz em euforia ou pânico nos mercados. E agora um desses principais entrou numa zona que é clássica, típica de sobrevenda, de pânico, com os portadores de Bitcoin carregando, na média, prejuízos não realizados. Não significa que ele não vai cair mais, tem muita gente que acha que vai cair mais, mas a gente está numa zona em que historicamente foi uma oportunidade legal de se fazer aportes e montar uma posição. Legal. Cara, olha só, a queda de valor de mercado, né, do mercado de cripto desde as máximas, né, final de 2021, foi de 1,8 trilhões de dólares. Em novembro de 2021, a gente valia 2,8 trilhões de dólares e hoje está valendo em torno de 950 bilhões de dólares, uma queda de 66% em valor de mercado. Nas máximas, o Bitcoin valia coisa de 374 mil reais e hoje está valendo 108.700 reais, uma queda de 71%. Né? No Ether não é diferente, ele valia 26 mil reais, hoje ele vale 6 mil reais, uma queda de quase 80%. E de acordo com o The Block, entre janeiro e junho de 2022, as negociações de NFT caíram mais de 94%. Né? E ali, só antes de a gente continuar, eu vi uma turma Nem aqui... todas as coleções, a do CryptoSócios está subindo. Essa daí é uma obra de arte. Quase uma daí. stablecoin. É uma stablecoin, quase. Atrelada ao dólar. Ó, só, eu pedi pra vocês não verem o chat, mas eu vi gente falando assim, é gravado. Foi ao vivo falando que é gravado. Não é gravado, a gente tá ao vivo agora, moço. Olha aqui, ó.
E superchat, né? Exatamente, 4h20 da tarde. 4h20 Repita. aí. O pessoal tá de 4h20. sacanagem. Vocês acham? Mas ó, deixa eu perguntar. Você já ganhou dinheiro com criptomoeda, Perini? Não, é tudo uma fraude. Vamos colocar a verdade muito bom aqui, cara. isso. Eu nunca ganhei dinheiro com Belo criptomoeda. corte, hein? Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Ao contrário do Pereira, eu já deixei de ganhar dinheiro várias vezes. Pô, na verdade eu sei. Eu só quis levantar a bola pra ele cortar. É um parceiro levantando a bola. Sim. O cara corta tipo em mim assim, a bola. Você tá no vôlei Pô. assim, ao invés de ele fazer o ponto, ele joga no juiz. É um bloqueio, né? Ele joga no juiz. Se Cara, você tivesse perguntado isso pra bola mim, eu ia falar, putz, não, primo, nunca ganhei, eu só perdi dinheiro. O Lucas, desde 2018, fala pra mim, meu, sai disso, para. Vende esse Será? negócio. Compra Magalu. Cara, o Lucão é top pix do Lucão, né? Caralho, cara. Só a brincadeira que a gente fez aqui no começo sobre ver o que ele tá fazendo e inverter a ordem, se aplica à renda variável, inclusive equities, tá? Cara, será que eu sou um cara sensitivo, assim, ao que vai cair? Assim, na hora que eu começo a dar um negócio que eu começo a querer comprar, começo a avisar as pessoas pra comprar, é que vai cair? Não é que você talvez se presente a massa. A massa pensa assim. Ah, legal. Então, legal. Legal, pessoal. porque Se quando a sintam massa- abraçados. Você representa muitas vezes a Ah, massa. pô, obrigado. Porque a massa que faz, nossa, olha Magalu, cara, tá muito legal, tá todo mundo falando. Mas Aí você vai vou te falar um entra, negócio né? que é de massa, que eu entrei em Magalu, assim, e eu entrei em cripto assim. Porque eu entrei, não é que tipo assim, pô, eu acho que tá legal, acho que é o momento, eu analisei. Eu entrei de desespero de não aguentar mais ficar de fora do fora. negócio. É o FOMO. Entendeu? Entendi. Não aguento mais. Se for pra perder, que a gente perca junto. Mas, Vamos todo mundo. mas ó, Entendeu? em 2018 eu vendi um Bitcoin, porque eu falei, meu, essa porra só anda de lado, eu não vou deixar meu dinheiro aqui. Eu tinha... o Bitcoin na época tava 15 mil reais. Foi na época da XDEX. isso? Reais? Reais. Nossa. Aham, na Porque XDEX. a XDEX foi uma corretora que a XP lançou de cripto. Ela, quando foi desativada, ela praticamente marcou o fundo daquele momento. Não, mas- deixa eu mas- contar a minha história. Deixa eu contar. Você lembra em qual ano que isso aconteceu? Foi 2019. Mas- eu mas- acho. eu acho que Foi... final de 2018 para Não, 2019. mas isso de Não, 16 deixa- mil reais foi antes a XTEX tinha acabado de abrir, tava 16 mil reais. Aí eu falei, meu, 4 meses andando de lado, eu vou vender. Não, esse mas negócio. olha só. Foi pra 30. No Olha dia essa seguinte. história de cripto, que interessante. Essa foi a impressão hoje. Na época foi muito mais sofrido. Foi no dia seguinte, eu mandei mensagem pro Pereira, eu tenho uns prints até hoje. No dia seguinte, dobrou. Eu falei, nossa, mãe, perdi 15 mil reais. Não, a gente tem a carteira do Rumo ao Bilhão há mais ou menos 52 meses. Então, há 52 meses a gente investe publicamente. E a gente sempre foi muito parceiro da Rico, né? Então a gente investia sempre pela Rico, falava da Rico e tal. E aí a Rico, que é do grupo XP, ela decidiu entrar no mercado de cripto. Então ela fundou uma corretora chamada XDEX na época. E era muito bonitinha, tinha um UI, UX, tudo legal, interessante. Gráfico bonito. Meu, gráfico né? bonito, era simples de você operar, só que ela feria um princípio das próprias criptos, né? É um princípio onde, de fato, você não poderia tirar as suas criptomoedas da exchange, né, da corretora. E pelo fato de você não poder tirar de lá, o mundo cripto, de fato, não olhava para aquela operação como algo que concordasse com os princípios que fizeram as criptos nascerem. Era tipo um BDR de cripto. Tipo um BDR de cripto. Só que a gente pegou e falou, bom, mas vamos comprar por aqui. A gente comprou umas criptos, a gente ganhou uma grana, eu não sei se a gente pagou 20 mil na época, sei lá quanto a gente pagou. E eu lembro que a XDEX foi fechar as portas. Nossa. E aí eu falei, nossa, Kai, que a gente vai ter que, putz, vai fechar as portas, vamos ter que vender esse negócio. E aí a gente vendeu. Só pra deixar, o pessoal fala assim, mas por que você não comprou em outro lugar? Porque, cara, na época era muito burocrático você abrir uma conta. Tinha que mandar comprovante, ligar, fez... Então, tipo assim, a gente só Mas vendeu, só. sinceramente não foi, porque acho que foi uma mistura de preguiça, foi alguma coisa assim. Vamos só vender, Porque, só. pô, E eu pensando, sabia que tinha que ter criptomoeda. Faz amanhã. É, faz amanhã. amanhã. E aí o que você faz? Faz amanhã, no amanhã as criptos dobraram de preço. Eu falei, não, beleza, eu quero comprar, mas acabou de dobrar, deve dar uma leve recuada. Isso daqui era 46 mil reais, eu acho que a gente tinha vendido, não é? Aí, beleza. Aí dobrou. Aí eu falei, não, peraí, não é possível. Aí subiu mais, subiu mais, subiu dobrou mais. de novo. Quando viu, falou, meu, a casa caiu. Então, cara, foi assim que a XDEX criou uma dívida comigo que vocês têm até hoje. Então a gente está esperando um TED na nossa conta, merecendo. Cara, nessa época também o Lucão falava que eu era doido. Eu tinha quase um Bitcoin na XDEX, assim, e eu Caramba, cara. Nossa, E cara, eu que só loucura, vendi, cara. só e não comprei mais em nenhum lugar. Loucura. Era pra eu estar com. Tá vendo? É porque eu já tava prevendo os dias de hoje. Era pra eu estar cara. chorando com 100 mil na É por isso na que eu falei que conta. você era doido. Ah, Ó, mas o com John, Bitcoin- vai anotando as perguntas do Superchat aqui, quem já recebeu já aqui, tá bom? Com Por favor. Bitcoin tem muito arrependimento. Porque você perguntou, Thiago, agora respondendo de maneira séria, o Bitcoin mudou minha vida, cara.
Não só por conta do ganho financeiro, mas porque eu fui parar no YouTube também por conta do Bitcoin. Porque antes eu tinha um blog, eu escrevia, eu não aparecia. E aí eu escrevi um artigo sobre ganhar Bitcoins de graça na internet. Tinha 9 sites na época que davam Bitcoin para você entrar no site, preencher aquele reCAPTCHA, provando que não é um robô. Né? Como é que você prova que não é um robô? Não é através de sentimentos, emoções, vínculos afetivos, é preenchendo um reCAPTCHA, separando semáforos de bicicletas. Então, eu provava que não era um robô, ganhava uma recompensa em Bitcoin. E todo mundo que ia pelo meu artigo para esses sites, eu também ganhava um pouquinho. Era uma comissão pela pessoa ter conhecido o site através de mim. E eu juntei 9 Bitcoins assim. Nossa. E eu vendi Bitcoin a R$2.000 achando que era um ótimo negócio. Porque tinha dobrado de preço. Aí depois eu vendia 7, eu vendia 15... O preço máximo pelo qual eu acabei de vender esses 9 Bitcoins foi 58 mil. E na época eu já tava no Instagram já. E o pessoal me chamou de idiota. E aí foi a 60, 65, 70, eu pensei, burro. Era pra ter segurado. Só que bateu 70 e depois foi um ano inteiro caindo. Mas eu fui parar na internet porque esse artigo ele foi copiado. Isso era normal. Só que teve um cara que ele copiou o artigo e ele filmou a cópia e colocou no YouTube. E isso era um novo conteúdo, porque ele podia ter filmado o meu site mesmo, ia ser um novo conteúdo. Ele tinha muito mais acessos no vídeo dele, que era muito mais novo do que eu no meu artigo. Quando eu vi isso, eu pensei, eu tenho que ir pro YouTube. Aí a Malu foi na frente, a minha esposa, depois eu fui. Então, eu tô aqui hoje por causa do Bitcoin, no final das contas. Uhum. Não, cara, animal. E assim, eu tenho uma história também com cripto, e onde eu quase fiquei rico com criptomoedas. Olha só, diferente de você, eu quase fiquei. Peraí, eu não fiquei, eu quase fiquei. Porque eu já contei pra vocês algumas vezes isso, mas eu não me foi. Eu sempre sou 2014, 2014. Não foi Não, 14. 2000, Ou não, 11 ou 13. Não, sério? É. Foi 2011 ou 2013. Mas foi uma treta achar essa documentação. A gente ficou um dia olhando os e-mails Porque antigos. num belo dia, a gente gravando, falei, cara, Kaique, eu acho que tem uns bitcoins antigos. Né? E aí eu fui buscar, e aí em 2011 ou 13, eu comprei bitcoin a $200, cara. Ou R$200. Comprou 2 bitcoins e meio, eu acho. Se foi 2013, você conheceu antes de eu conhecer o Bitcoin. Não, cara, eu fui um dos primeiros a conhecer, eu tenho certeza no Brasil, porque as primeiras exchanges no Brasil, cara, eu lembro que eu chamei as exchanges, elas vieram no meu escritório na época para apresentar o que era uma criptomoeda para as pessoas que trabalham comigo. E eu lembro muito interessante, e nossa, o que era descentralizado, eu falei, que legal, vou botar um dinheirinho. Aí eu botei lá R$200, $200, sei lá. Aí passou um mês, 2 meses, eu falei, meu, paguei $200, tá $202, esse negócio aqui não vai explodir? Ah, quer saber? Ninguém mais tá falando disso, ninguém tá olhando pra isso. Vou comprar ETF. É melhor eu botar aí numa renda fixa que, pô, já ganhei aqui mais do que não sei o que lá, vendi. CDB, Cara, né? eu vendi a coisa de $200. Olha que loucura. Boa. Então eu quase fiquei rico com Bitcoin. Agora, e a sua história, Felipe? Você ganhou uma grana com Bitcoin, cara? Ou com outras criptomoedas? Ganhei, principalmente com outra, que foi o Ether, na verdade. Inclusive, Nossa. só trazendo uma frase, o Satoshi ele tem uma frase, as suas moedas você não perdeu, né? Você acabou vendendo antes da hora, mas tem muita gente que perde também. Que comprou lá atrás e perde. Isso é bom, né? Porque aumenta o preço. Mas O escasso. Satoshi fala que todo Bitcoin perdido é uma doação pro resto dos donos de Bitcoin, porque diminui a oferta, né? Ele falava isso lá atrás. E o grande problema que eu vejo, eu já dei muito Bitcoin de graça para as pessoas, claro, quantias pequenas, né? Para introduzir o conceito para elas de uma forma palpável, mas mais da metade das pessoas que não foi atrás de estudar perde, esquece e acaba não tendo mais acesso àquilo. Então, foi isso que me levou um pouco pro caminho da educação, porque de fato não adianta a pessoa ganhar um negócio de graça se ela não sabe o que é aquilo e não valoriza. Não, Mas pode você começou a comprar desde quando, assim? Cara, eu tinha ouvido falar já, mas em 2015 eu comecei a ouvir falar da tal da Ethereum, que tinha acabado de ser lançada. Eu tinha feito um crowdfunding de um livro na internet, que eu tinha escrito. E aí, pesquisando sobre financiamento coletivo, eu cheguei nos ICOs, que estavam bombando na época, e me envolvi intelectualmente com a Ethereum. E aí, a Ethereum foi lançada em 2015, eles começaram a propagandear um projeto que chamava The DAO, que era um fundo de investimento descentralizado. Teve uma palestra de um cara da Ethereum aqui em São Paulo e esse dia foi o dia que a minha vida mudou, assim, que eu considero olhando para trás. E ele falava de como reescrever uma democracia com 100 linhas de código, era alguma coisa assim. E aí eu investi no tal do The DAO, não deu certo, vários problemas com o banco, comprei Ether, comprei outras moedas. Ether valia $1 e na minha cabeça eu tinha uma conta de que poderia valer isso, cara. entre 1 e $5, para ser mais preciso. E na minha cabeça eu tinha uma conta de que poderia chegar a valer uns $400, assim, Caralho. por alguma comparação esdrúxula $1? que eu fiz. Cara, $1
$1 hoje, que caiu muito o Ether, ele tá valendo $6.000, mais ou menos. Faz essa Caraca. conta aí, multiplicar por 6 mil qualquer Acho valor. que é 6 mil reais. 6 mil reais. Desculpa, né? R$6.000. Você pagou $1 ou R$1 na época? Paguei entre 1 e 5 dólares. Cara, então assim, você imagina, vai. Vamos supor R$10 aqui pra arredondar. R$10 pra chegar em 6 mil, cara. Qualquer quantia que você investiu. Não, eu já Você tá pulei toda essa etapa e já entrei nos 15 mil. Já entrei direto, cara. Não fiquei nessa de, porra, já entrei logo em 15 mil reais. É por isso que eu tô vendo o semblante do Felipe muito tranquilo. E eu meio, né, cabisbaixo. Você tá sentindo o Felipe muito bem, a pele dele tá boa, o cabelo não começou a cair Ele ainda. tá jogando bola. Eu chegando pro Lucão e falei assim, caramba, Lucão, acho que eu vou comprar um carro. Aí eu entro na Bisconte lá e falei, sim, Lucão, acho que não dá nem pagar a primeira parcela, deixa quieto. Caramba, cara. Não, mas é lógico que na época eu tinha pouco dinheiro, né? Era bem jovem. Mas enfim, vai. Comprou 100 Não dólares, já colocou tá nem 100 mil milionário. reais nisso. Vamos Várias- fazer uma brincadeira aqui, vai. Vamos supor. Que Põe põe investiu, R$1.000. ele investiu $1.000. É muita coisa, muita coisa, Não. né? $1.000. Vamos Eu acho supor que que não, ele cara. comprou a R$6. Tá bom. 6 Tá bom? reais. Ele comprou 3 10 mil. mil reais. R$10.000? Ah, 10 mil É, reais. Daí tá vai. bom, dá 10. Tá bom. 10. Ele deu um sorrisinho de lado, então eu vou aumentar pra 50 mil, porque deu. Ele sabe, o metaforando me ensinou, ele fez assim, ó. Sabe quando você dá uma. Inocente, né? Não, como que é o nome? Desprezo. 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 10 mil. 10 mil. Eu botei 50 mil. Tá bom. Então vamos supor que ele botou 50 mil, e aí ele comprou a R$6. Tá certo. Hoje tá R$6.000. Então Tá ele bom. multiplicou isso aqui por 1.000. Certo? Se isso aconteceu, o Felipe tem hoje 50 milhões de reais. Caraca. Caso ele não tenha vendido nada e tudo mais. Né? Não, ele vendeu a 15 mil, com certeza. Com certeza. Marcou o topo ali. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Ele e o Vitalik. Não, mas esse é um ponto Ah. interessante. O Vitalik, o criador dessa rede do Ethereum, ele vendeu Ether várias vezes no topo de mercado. cara.